Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo de volta às nossas reflexões sobre a Lectio Divina, a possibilidade de orarmos as Escrituras como meio de cultivarmos intimidade com Deus. Talvez você tenha ficado ansiosa ou decepcionado com o nosso primeiro vídeo, com o fato de não termos explicado passo a passo cada parte que compõe a Lectio, quando ela surgiu, qual é o propósito e como esse exercício foi apropriado por diferentes tradições cristãs. A gente vai chegar nesse momento, mas o percurso que a gente vai fazer até chegar nesse momento é muito importante. E para iniciarmos esse percurso, eu queria te convidar a olhar para a natureza do texto bíblico como algo que revela Deus e o tipo de relacionamento que somos convidados a ter com o nosso Deus. A gente vai começar daqui porque nosso curso está estruturado em 3 perguntas básicas. O que é a Bíblia, o que é a oração e o que é a Lectio Divina. E em cada uma dessas perguntas, subentendidas, outras 2 perguntas. Como praticar a Bíblia, a oração e a Lectio Divina e por que praticar essas 3 coisas. E a gente vai começar da Bíblia porque ela lança os fundamentos, é claro, para a prática da oração e para a prática desse exercício da tradição cristã. Esse primeiro bloco de conteúdo sobre a Bíblia vai refletir em 3 aspectos. A gente poderia escolher vários outros, mas a gente vai refletir sobre a Bíblia como revelação, a Bíblia como aliança e a Bíblia como presença ou como encontro. E vamos começar falando dela como revelação, porque esse é o ponto mais comum, mais frequente nas nossas igrejas. Então, falar dela como revelação nos ajuda a ter um chão comum, algo que nós já estamos um pouco mais habituados. Antes, no entanto, eu queria compartilhar uma provocação feita por um professor de teologia chamado Hans Bosman. Ele, num livro sobre a Escritura como presença real, comentando o tipo de exegese, o tipo de interpretação que os líderes da igreja primitiva faziam, ele diz o seguinte: escolhi essa passagem de Orígenes porque ela ilustra que ele considera a metafísica e a interpretação bíblica intimamente conectadas. A maneira como pensamos sobre o relacionamento entre Deus e o mundo está imediatamente ligada à maneira como lemos as Escrituras. Isso é algo facilmente perdido de vista, mas de significado crucial. A maneira como pensamos sobre o relacionamento entre Deus e o mundo está intimamente ligada à maneira como lemos as Escrituras. Isso parece bem óbvio, de fato, depois que é afirmado, mas, como o professor Bosman diz, com muita facilidade a gente se esquece disso. Na verdade, a maior parte de nós dificilmente para refletir sobre qual é essa maneira que Deus e o mundo se relacionam. E eu trouxe algumas perguntas no próximo slide para ajudar a gente a pensar sobre isso. Por exemplo, como que nós olhamos para essa relação de Deus com o mundo? Como nós olhamos para aquilo que a Bíblia é e o que ela faz? Como nós olhamos para o ser das coisas, o que compõe algo como um ser, como uma pessoa, como um ser vivo? O que significa sermos criaturas e Deus criador? Qual é a nossa relação com Deus, com o tempo, com o espaço? Qual é a relação de Deus conosco, com o tempo e com o espaço? E dentro de todas essas reflexões que beiram a filosofia, talvez você fale, nossa, eu não estava esperando nada disso. Como que nós olhamos para a Bíblia? Agora, reflete um pouco comigo. É claro que a maneira como a pessoa enxerga, como Deus se relaciona com o mundo, vai moldar a maneira como ela entende o texto bíblico. Um ateu, alguém que não acredite na existência de Deus ou do sobrenatural, alguém puramente materialista, que só acredita naquilo que é físico, químico, biológico, histórico, a pessoa talvez acredite na Bíblia como um documento histórico, como o registro das lendas de um determinado povo, mas ela não vai ser capaz de olhar para a Bíblia como palavra de Deus. Alguém que até acredite no sobrenatural, mas acredite em várias
manifestações do sobrenatural, né? Essas pessoas no ambiente pluralista que bebem de diferentes religiões e criam o seu remix próprio, talvez ela acredite na Bíblia, mas vai acreditar que a Bíblia é o registro de um povo, do contato de um povo com Deus, e não o registro absoluto, verdadeiro do relacionamento de Deus com o seu povo. Mesmo nós, como cristãos, temos diversas maneiras de olhar para a Bíblia. A Bíblia pode ser o registro da experiência de Israel, ou o registro da experiência que os apóstolos do Novo Testamento viveram, mas é isso, é o registro da experiência deles, do que eles passaram. E talvez as pessoas que pensem assim, limitando a Bíblia a isso, tenham dificuldade de entender por que e como ela é palavra de Deus para nós hoje. Tem pessoas que olham para a Bíblia como uma palavra de Deus absoluta, para hoje, para agora, sem considerar nenhuma implicação do contexto histórico, sem considerar nenhum desdobramento dos gêneros literários. Como se quando Deus dissesse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né, a oração do Salmo 23, Ele nos faz deitar em pastos verdejantes, a Bíblia estivesse sugerindo que a gente vai deitar num grande gramado. Talvez você esteja achando isso tudo exagerado, mas eu quero que você reflita sobre isso, que a maneira como nós entendemos a relação de Deus com o tempo e com o espaço, a maneira como a eternidade de Deus entremeia todas as épocas e todos os lugares, isso está intimamente relacionado com a maneira que nós compreendemos que a palavra de Deus é palavra de Deus para nós hoje. E é sobre isso que eu queria te convidar a olhar a palavra de Deus como revelação. Para isso, o caminho que nós vamos fazer aqui é em 3 partes. A gente vai primeiro olhar para o que a própria Bíblia diz sobre ela, depois a gente vai olhar para a contribuição de 2 autores para a nossa reflexão. Vamos começar olhando do que a própria Bíblia diz sobre ela, sobre a natureza das palavras de Deus. Pense, por exemplo, na reação de Maria à palavra do Senhor a ela por meio do anjo Gabriel, quando avisa que ela vai ficar grávida. Respondeu Maria, eu sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Esse é um texto muito bonito, ele quase que nos dá uma definição de discipulado e nos ensina, nos traz um convite a fazer uma oração. Nós somos servos e servas do Senhor, que aconteça conosco conforme a tua palavra. Essa é uma ótima definição de discipulado. O discípulo é aquele que quer se submeter à palavra de Deus, porque entende que a palavra de Deus revela a vontade de Deus para nós. E é isso que Maria entendia. A palavra como guiando a sua vida, a palavra como dando orientação. E quando o anjo revela a palavra de Deus a ela, ela responde, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Outros textos do Antigo e do Novo Testamento mostram que essa era uma percepção comum das pessoas que buscavam pensar e seguir e refletir sobre a palavra de Deus. Por exemplo, o Salmo 119, no seu versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. A palavra está vinculada à vida. A palavra está vinculada com o caminho, com o estilo de vida, com cada passo que eu dou em cada dia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz que clareia o meu caminho. O profeta Isaías também fala muito sobre a palavra de Deus. Em Isaías capítulo 55, ele diz o seguinte, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. Eu gosto muito desse texto porque ele diz que a palavra não vai voltar vazia e Deus envia a palavra com um propósito. Deus tem uma intenção com a sua palavra. Não é a intenção que eu tenho, não é a intenção que você tem com a palavra de Deus. Se a Bíblia é revelação, a gente vai pensar e vai buscar descobrir qual é a intenção do próprio Deus com a sua palavra. E o texto de Isaías nos diz um pouco sobre essa intenção. Ela é como a neve que derrete, a água que rega a terra para produzir vida.
no propósito de produzir vida. A palavra do Senhor não volta vazia, porque Ele está usando soberanamente e poderosamente para gerar vida em nós. Outros textos bíblicos continuam a falar sobre isso. A gente poderia pegar vários. O evangelista João, no capítulo 20, registra, encerrando a narrativa do seu evangelho, que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e tenham vida em seu nome. Um texto escrito para que a gente creia e tenha vida. João está em grande sintonia com Isaías aqui. O texto de Deus tem como intenção revelar o próprio Deus e com isso nos conectar, nos irrigar com a fonte de vida que é Deus. Segundo a Timóteo, talvez o texto mais famoso sobre a doutrina da inspiração das Escrituras e a Escritura como revelação de quem Deus é, traz para nós a seguinte verdade. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, Paulo escrevendo ao apóstolo Timóteo, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Escritura tem um propósito. Ela é inspirada por Deus para ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, para que nós sejamos preparados para um estilo de vida, preparados para certas obras. Por isso, quando nós refletimos sobre a natureza da Escritura e sobre o propósito dela, é importante entender que ela é revelação. O propósito de Deus na Bíblia, o propósito de Deus com a Bíblia é revelar quem Ele é, revelar quem nós somos e revelar qual é o tipo da nossa relação com Deus. E ao fazer isso, a Bíblia nos conta a história da humanidade. A história da humanidade começa da criação, passa pelo pecado, a queda com a entrada do pecado e a morte no mundo, mas continua mostrando que a fidelidade de Deus não fez ele desistir da humanidade. Pelo contrário, Deus continuou a se envolver e formou uma aliança com o povo de Israel. E quando essa aliança não foi suficiente, veio ele mesmo cumprir a aliança na forma de Deus homem encarnado, Jesus Cristo, com a sua vida de obediência, sua cruz, sua morte, a sua ressurreição, sua ascensão aos céus e a promessa que ele voltará, criando novos céus e nova terra. Por isso, a Bíblia está contando essa grande história de quem Deus é, quem nós somos, qual é o nosso relacionamento com Ele. É muito importante a gente não perder isso de vista. Se você não está familiarizada com essas ideias, familiarizado com isso, eu queria deixar como dica para você 3 recursos. O livro do professor Michael Gorin, O Drama das Escrituras, conta dessa grande narrativa, essa grande ação de Deus ao longo da história. E 2 canais no YouTube, 2 coisas que você pode procurar que estão profundamente compromissados em falar dessa grande história. Os vídeos do The Bible Project e o curso feito pelos nossos colegas e amigos do Regent College, chamado Reframe. Materiais gratuitos que estão aí no YouTube que você pode usar para se aprofundar nesse tema e buscar crescer nesse tipo de conhecimento. E entender que a Bíblia é essa grande história com a intenção de Deus se revelar, produzindo vida em nós, é muito importante porque há muitas distorções na maneira como nós olhamos para a Bíblia. Infelizmente, há muitas pessoas que olham para a Bíblia como se ela fosse um amuleto da sorte, algo que emana algum tipo de energia e ao deixar aberto em determinado local, ela vai nos proteger de mal olhado, de más vibrações, de energias negativas e coisas assim. Outras pessoas se relacionam com a Bíblia como se ela fosse o conselho de um biscoito da sorte, que quando quebrado traz ali a palavra, a sorte do dia, uma dica, um princípio. Outras pessoas olham para a Bíblia como se ela fosse um livro de ciências, contendo informações científicas precisas, informações que satisfariam a historiografia moderna sem nenhum tipo de adaptação. O grande risco
desse tipo de relação com o texto bíblico, a tristeza de olhar para a Bíblia desses pontos de vista, é que a gente perde o propósito teológico, essa intenção de relação. A gente perde que, em primeiro lugar, Deus está querendo gerar vida em nós, revelando quem Ele é, quem nós somos e o tipo de relação que podemos ter com Ele. A gente perde a concepção dessa grande história, lendo só pedaços, lendo só fragmentos, perdendo a intenção grandiosa desses pedaços, desses fragmentos, fazendo parte de um todo. E pior, talvez discutindo minúcias científicas, históricas, a gente perde a ênfase no relacionamento. Deus está querendo entrar em contato conosco, se relacionar conosco. De maneira perigosa também, às vezes nós cristãos olhamos para a Bíblia como se ela fosse um grande dicionário, né? Com um verbete sobre fé, sobre Deus, sobre pecado, algo que eu vou simplesmente consultar e ter uma definição de alguma coisa. Ou olhamos para a Bíblia como se ela fosse um grande romance, só para nos inspirar e nos fazer sentirmos bem. Ou ainda olhamos para a Bíblia como olhamos para as teologias sistemáticas, como livros que estão aqui organizados metodologicamente, filosoficamente, para nos ensinar conceitos. Eu não estou dizendo que a Bíblia não traga esses conceitos, ou que a Bíblia não tenha histórias que possam nos impactar e nos emocionar e cativar a nossa imaginação. Mas é muito perigoso reduzir a Escritura a uma dessas percepções somente e perder o objetivo maior, de que a palavra de Deus não volta vazia, porque Deus tem um propósito de produzir vida. Ele está revelando quem Ele é. Ele está nos ensinando a verdadeira forma de ser humano, de sermos humanos, ao nos mostrar quem nós somos, na nossa realidade de pecado, na grandeza da forma como fomos criados, como imagem e semelhança, na maneira como somos alvos da redenção, porque Ele quer se relacionar conosco. Nessa direção, eu queria convidar você a olhar para o pensamento de um filósofo, Søren Kierkegaard, e ver o que ele diz a respeito das Escrituras. Num texto muito bonito chamado Sozinho com a Palavra de Deus, Søren Kierkegaard traça uma metáfora, escreve uma metáfora muito interessante para a gente falar do relacionamento de Deus conosco. Olha o que ele diz. O quanto você realmente valoriza a Palavra de Deus? Imagine um amante que recebeu uma carta da sua amada. Presumo que a palavra de Deus seja tão preciosa para você quanto esta carta é para esse amante. Presumo que você leu e pensa que deveria ler a palavra de Deus, da mesma forma que o amante lê essa carta. Uma carta. Palavra de Deus para nós. Se você é de uma geração mais nova, talvez você não tenha cultivado essa sensação das cartas. Mas pense na mensagem de WhatsApp da pessoa amada, do crush, né? A maneira como a gente se deixa envolver, a maneira como a gente lê e relê, a maneira como a gente procura nas entrelinhas o que está sendo dito aqui, a maneira como ela nos revela quem essa pessoa é. É bonito Kierkegaard falar disso, uma carta de Deus para nós, uma carta de amor para nós. E ele continua desenvolvendo esse tema. No entanto, talvez você diga, sim, mas a Bíblia está escrita numa língua estrangeira. Suponhamos, então, que essa carta do amado seja escrita em uma linguagem que o amante não entende. Mas vamos supor também que não haja ninguém por perto que possa traduzir para ele. Talvez nem ele mesmo desejasse tal ajuda de um estranho para não revelar a sua intimidade. O que ele faz? Ele pega um dicionário, começa a soletrar letra por letra, procura por cada palavra para obter uma tradução. Agora vamos imaginar que, enquanto ele está lá sentado, ocupado em sua tarefa, um conhecido se põe ao seu lado. Ele sabe, esse conhecido sabe que a carta chegou, porque a vê ali e diz: então, você está lendo uma carta da sua amada. O que você acha que o outro vai dizer? Ele responde: você ficou louco? Você acha que isso é ler a carta da minha amada? Não, meu amigo, eu estou aqui sentado, labutando e perdendo tempo com o dicionário para traduzi-la. Às vezes estou prestes a explodir de impaciência, o sangue sobe à minha cabeça e eu prefiro jogar o dicionário no chão. Como você chama isso de leitura? Você deve estar brincando.
Não, graças a Deus, ao terminar a tradução, lerei a carta do meu amado. Isso é algo totalmente diferente. Assim, então, em relação à carta, o amante distingue entre ler com o dicionário e ler a carta da sua amada. O sangue sobe à cabeça em sua impaciência quando ele se senta e se esforça para ler o dicionário. Ele fica furioso quando seu amigo ousa chamar isso de leitura de uma carta de amor. Mas quando ele termina a tradução, ele lê a carta. Todas as preliminares acadêmicas foram consideradas nada mais que um mal necessário para que ele pudesse chegar ao ponto, ler a carta da sua amada. O Kierkegaard continua dizendo algo muito provocador, sobretudo se você, assim como eu, teve algum tipo de treinamento teológico e valoriza a exegese e a hermenêutica. Não entenda como um desprezo da exegese e da hermenêutica. Nós sabemos que isso é muito precioso, mas a gente não pode nunca perder o objetivo de vista. E é nesse ponto que esse texto do Kierkegaard é muito interessante. Olha como ele continua. Não devemos descartar essa metáfora tão cedo. Suponhamos que essa carta tivesse não apenas uma expressão de afeto, mas também um desejo. Algo que a amada queria que o seu amante fizesse. Suponhamos que era muito o que se exigia dele. Qualquer outra pessoa teria boas razões para pensar duas vezes sobre isso. Mas o amante, ele partiu imediatamente para realizar o desejo de sua amada. Agora imagine que depois de algum tempo os amantes se encontram e a pessoa amada diz: mas, meu querido, não foi isso que eu pedi a você. Você deve ter entendido mal a palavra ou traduzido incorretamente. Você acha que o amante agora se arrependeria da pressa em obedecer ao seu desejo? Você acredita que ele se arrepende do erro? Você acredita que ele agrada menos a sua amada? Pense também em uma criança, um aluno inteligente e aplicado. Quando o professor comenta a aula do dia seguinte, diz: quero que vocês leiam e conheçam as lições muito bem amanhã. Isso marca profundamente o aluno. Ele vai da escola para casa e começa a trabalhar imediatamente. Mas ele não sabe, não se recorda exatamente o quanto eles deveriam estudar. Então, o que ele faz? É a admoestação do professor que o impulsiona. Ele provavelmente lê o dobro do que realmente precisava. Você acha que o professor vai pensar menos dele se ele estudar 2 vezes mais? Pense em outro aluno. Ele também ouviu a advertência do professor. Ele também não soube exatamente o quanto eles teriam de estudar. Quando voltou para casa, no entanto, ele disse: devo primeiro descobrir o quanto temos que estudar. Então ele vai para um de seus colegas da escola e depois para o outro e outro. Ele não chega em casa até que seja tarde demais e, como resultado, não lê absolutamente nada. Agora pense na palavra de Deus. Quando você lê de uma maneira acadêmica, com um dicionário ou um comentário, então você não está lendo a palavra de Deus. Lembre-se do que o amante disse. Isso não é ler a carta do amado. Se por acaso você é um estudioso, por favor, certifique-se de que mesmo com todas as técnicas, você não se esqueça de que essa é a palavra de Deus. Se você não é um estudioso, alegre-se. Fique feliz porque você pode ouvir o discurso de Deus imediatamente. E se na escuta você ouvir um desejo, um comando, uma ordem, então lembre-se do amante, lembre-se do Deus que te ama. Saia imediatamente para fazer o que ele pede. Mas, você diz, há tantas passagens obscuras na Bíblia, livros inteiros que são praticamente enigmas. O estudioso não vai me ajudar? A isso eu responderia, antes de ter qualquer coisa a ver com esta objeção. Qualquer objeção deve ser feita por alguém cuja vida manifesta que ele cumpriu escrupulosamente com aquelas passagens que já são fáceis de entender. É este o seu caso? No entanto, é exatamente assim que o amante responderia à carta. Se houvesse passagens obscuras, mas também desejos claramente expressos, ele diria: devo cumprir imediatamente o desejo. Então verei depois sobre as partes obscuras. Como posso me sentar e refletir sobre as passagens obscuras se eu não cumprir o desejo
que eu entendo claramente. Em outras palavras, não são as passagens obscuras das Escrituras que o prendem, mas aquelas que você entende. Com eles, você deveria obedecer imediatamente. Se você entendeu apenas uma passagem em todas as Escrituras, bem, você deve fazer isso antes de tudo. Será esta passagem sobre a qual Deus lhe perguntará. Não se sente primeiro e pondere as passagens obscuras. A palavra de Deus é dada para que você haja de acordo com ela, não para que você ganhe experiência em interpretá-la. O que é a Bíblia, então? A Bíblia é uma carta. A Bíblia é uma carta de amor para nós, que pede de nós algumas respostas, que nos convoca a ser parte de um povo, o povo que Deus está formando. E com isso traz instruções, direcionamentos, formações. Mas é essa carta do amado, essa carta do Deus que nos ama, essa carta que nós devemos ter pressa em absorver, pressa em reagir, pressa em responder. Revelação do Deus que nos ama, carta do amado para mim e para você. Essa é uma citação longa do Kierkegaard, mas era muito difícil escolher um trecho e picar uma parte. A Bíblia como uma carta preciosa do amor de Deus por nós. No entanto, eu queria te convidar a ver outro autor, dessa vez um teólogo, trazendo a contribuição para compreendermos a Bíblia como revelação de Deus para nós. Esse teólogo, novamente, é o professor Eugene Peterson. Em outro texto dele, um livro chamado Maravilhosa Bíblia, a arte de ler a Bíblia com o Espírito. E dentro desse texto, há um capítulo, há uma seção, uma parte do livro chamada Como este livro, Conversas na Arte da Leitura Espiritual. Como esse livro é a ordem que o profeta Ezequiel recebeu e a ordem que João no Apocalipse recebem. Eles recebem um rolo contendo palavras de Deus e eles são ordenados a comerem esse livro. E essa é a imagem que o professor Eugene Peterson usa para falar sobre a nossa relação com o texto bíblico. E nesse propósito ele diz assim. Bom, ele primeiro nos alerta para o risco de entendermos e nos apropriarmos do texto de maneira egoísta, querendo atender o que ele chama de trindade substituta. As minhas santas necessidades, os meus santos desejos e os meus santos sentimentos. E ele alerta que isso demonstra uma falsa soberania, um falso reino. O Peterson entende que a Bíblia é sempre pessoal. E quando nós falhamos em reconhecer a pessoalidade de Deus vindo na nossa direção, como na imagem do Kierkegaard, falando da carta de amor, a gente tenta se apropriar da Bíblia de forma errada, de maneira egoísta. A gente começa a tentar usar ela para satisfazer essa trindade substituta, os nossos santos desejos, necessidades e sentimentos. Muito cuidado quando a gente começa a impor e julgar a Bíblia a partir dos nossos desejos, necessidades, sentimentos. Como resposta a essa tentação, como um alerta que nos previne dessa tentação, o reverendo Peterson faz eco à voz de Deus aos profetas e ao apóstolo João, dizendo: coma esse livro. Não apenas leia a Bíblia, mas coma esse livro. Os cristãos se alimentam das Escrituras Sagradas. Elas nutrem a comunidade dos santos como o alimento nutre o corpo humano. É muito interessante, o aspecto sacramental disso. Nós somos nutridos por Deus na Eucaristia, na Santa Ceia, com o vinho e com o pão, mas aqui o reverendo Peterson está dizendo: coma esse livro, se nutra da palavra, medite, se alimente dela. E ele avança dizendo: não se trata apenas de aprender, estudar ou usar as Escrituras. Não, nós cristãos as assimilamos. Nós introduzimos a palavra em nossa vida para que ela seja metabolizada, transformada em atos de amor, em copos de água fresca, em missões pelo mundo inteiro, em cura, evangelismo e justiça em nome de Jesus, em mãos levantadas em adoração ao Pai, em pés lavados na companhia do Filho. Isso é lindo. É lindo a linguagem, que a Bíblia nos traz e o Peterson nos
convida a perceber e a se maravilhar e a caminhar junto. A Bíblia é transformada em mãos levantadas em adoração ao Pai, em joelhos dobrados, em balde e toalha, lavando pés de pessoas que precisam ser alvo dessa graça. E em muitos outros gestos e ações e sentimentos, porque ela vai sendo metabolizada, absorvida. Ela não é mera informação para a cabeça, ela diz respeito a quem devemos ser, nos convidando a esse relacionamento ao mostrar quem Deus é e quem nós devemos ser. Eugene Peterson continua e diz: a revelação é sempre formativa. Nós não ficamos sabendo mais, nós passamos a ser mais. Não um mero fornecedor de informações, não um mero fornecimento de informação. Isso é revelação, a nós concedida de modo pessoal, nos dando acesso a algum mistério, contando-nos ao pé do ouvido o que significa viver como homens e mulheres criados à imagem de Deus. Revelação. Se nós fôssemos amigos e eu chegasse para você e falasse que eu tenho uma revelação para você, e depois eu falasse assim, são 4h15, isso não ia fazer sentido nenhum. Isso não é revelação, isso é informação. Isso pode ser até verdadeiro, mas isso é informação. A revelação diz sempre a algo pessoal, a um mistério que é trazido à tona. E é isso que a Bíblia é para mim, para você, para nós. Revelação. Os mistérios de Deus trazidos para nós. A salvação trazida para nós. Diante disso tudo que nós vimos aqui, dessas contribuições de textos bíblicos do Søren Kierkegaard e do Eugene Peterson, eu pergunto para você, encerrando esse tempo, qual que é a sua atitude em relação à Bíblia? Ela é essa carta de alguém muito, muito amado? Você tem pressa em satisfazer essa pessoa amada, mesmo que você ainda não tenha entendido os trechos mais obscuros? Como o anjo disse aos profetas, ao apóstolo, você quer comer esse texto, metabolizar, viver esse texto? Porque é esse o convite que a Escritura faz para nós, trazendo a revelação pessoal, o mistério íntimo, né? O propósito intenso de Deus para o mundo, para mim e para você. Como que você tem recebido essa revelação? Qual tem sido a disposição do seu coração? Eu te convido a pensar sobre isso e a passar alguns minutos agora, depois do término desse vídeo, orando sobre isso.